Deus vai prover. Eu estou falando sobre senso de propósito. Eu estou cumprindo meu propósito. Essa igreja veio para cumprir um propósito. Você veio para cá para cumprir um propósito. Mas nós temos que arcar com essa responsabilidade, porque há muito o que fazer ainda. E a obra de Deus se faz com a boca dos que pregam, os joelhos dos que oram, a mão dos que contribuem, os pés dos que vão. Eu preciso fazer mais. Como pastor dessa casa, eu digo para vocês, eu estou vivendo intensamente meu propósito, mas eu preciso fazer mais. Mas o diabo está conseguindo minar o coração do povo. O diabo está conseguindo entrar na mente do povo de Deus. Está tirando do propósito, da visão, da intenção original, do pregar, do orar, do fazer, do contribuir, do amar, do respeitar, do dar cobertura a uma família de pastores, de cuidar da sua igreja, a casa de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que valer por mil. Quanta coisa por fazer. Quanta coisa por fazer. Quanta coisa há por fazer. Deus sonda os corações. Deus vê tudo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aí sim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, o propósito vem primeiro do que a necessidade individual. O propósito, cumprir o propósito vem primeiro do que a necessidade individual. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para quê? Para que vades, olha o propósito, senso do propósito, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, propósito concluído, a fim de que, necessidade individual sendo suprida, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, Ele vos conceda. Cumpra o propósito, a necessidade é suprida no meio do propósito. Cumpra o propósito e Deus arca com a responsabilidade. Cumpra o propósito e tem casamento feliz. Cumpra o propósito e tem casamento restituído. Cumpra o propósito e tem filho voltando para a igreja. Cumpra o propósito e marido volta. Cumpra o propósito e marido aceita Jesus. Cumpra o propósito. Se o Senhor fizer, eu já fiz, pastor, um propósito com Deus. Qual o preguiçoso? Malandro. Os malandros da fé. Eu já fiz. Se Deus fizer isso, isso e isso, pastor, do fundo do meu coração, só vai ver. Eu vou fazer isso, isso. E lá no altar ainda vou contar meu testemunho. Então Deus faz primeiro. Então a ordem é daqui para lá. Se vós estiverdes em mim, diz Jesus, minhas palavras estiverdes em vós, disse Jesus. Estar em Jesus é ter comunhão com Ele, é servir a Ele. E se as minhas palavras estiverem em vós, obediência à palavra, vida na palavra, temor à palavra, seguindo a palavra. Se vós estiverdes em mim, João 15:7, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Você congrega, permanece congregando. Você prega, continue pregando. Ganhou vidas, cuide para elas permanecerem. O fruto tem que permanecer. Não é só ter fruto. Ai, pastor, só tem que entender que eu fiz muito, sabe? Eu fiz tanto, que agora eu estou... Deus sabe. Gente, me mata quando uma pessoa desse jeito vem argumentar ainda com argumentos espirituais para dar razão ao seu desvio, à sua decadência espiritual. Tem gente que usa argumento para dar uma razão à sua decadência espiritual. Tem gente que usa argumentos espirituais para dar uma razão aos seus olhos furados que Satanás furou. Eu tenho medo das pedras, mas não consigo ver os frutos. Eu tenho temor das pedras. Tem mais temor das pancadas de Satanás do que temor de estar fora do propósito de Deus. Eu tenho mais medo do diabo que me confronta fazendo a obra do que Deus chateado comigo fora da obra. Então Deus me entende. O diabo eu fiz tudo para entendê-lo. Então fazer a obra é bom, mas a pressão é grande demais, sabe, pastor? A pressão é grande. Mais pressão do que a que Jesus passou?
o preço pela obediência, ele é bem mais leve do que o peso pela desobediência. Jonas fugiu e desceu. Jonas fugiu e foi parar na barriga do peixe. Ele teve 4 níveis de queda. 4 no mínimo níveis de queda. No ventre do peixe. E de lá clamou Jonas e invocou ao Senhor. A Bíblia diz que do inferno Jonas clama ao Senhor. O propósito acontece antes das respostas sobre as necessidades individuais. Deus faz e eu me encaixo. Não, você se encaixa, faz e continua fazendo, e aí você começa a ser respondido por Deus. Vem curas, bênçãos, prosperidades, família entrando no eixo, casa sendo blindada, restituição, prosperidade, paz, comunhão. O inferno pode até jogar uma pedrinha na árvore que é você, ele pode até se levantar, mas não prevalece, porque quem está inserido no propósito, se cumpre o texto sagrado quando vai dizer: o Pai Celestial sabe de tudo que vocês necessitam. Mateus capítulo 6, o Pai Celestial sabe de todas as vossas necessidades. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se entregue para Deus como você nunca se entregou. Coloque o seu coração diante de Deus a partir de hoje. Viva intensamente o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E se prepare que aí está. Todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Pastor, o marido não faz, faça você. Pastor, está tudo fora do lugar. Entre você no lugar certo. E tudo vai se encaixar. É um conselho de um profeta hoje. É um conselho de um homem de Deus para a sua vida. Não se iluda. Não tem como separar Deus de sua obra, do seu reino, do seu evangelho. Eu amo a Deus. Eu não faço nada por Ele. E o que me amarra no evangelho é isso. Existem fatores determinantes, despertadores no evangelho, que todos os grandes abriram mão da sua própria vida para se doar por uma causa. Isso é Bíblia e fora da Bíblia. Todos e todas que deixaram o nome na história, seja espiritual, ministerial, no contexto eclesiástico e também no contexto social. Toda pessoa que você conhece que se tornou grande, e que é grande, ou que partiu como grande e deixou um nome na história, foi porque ele resolveu morrer para si e se envolver numa causa alheia. A gente estuda desde a escola sobre tantos homens que deixaram um marco na nossa história. A gente estuda na Bíblia tantos homens que deixaram um marco porque resolveram se despir de si mesmo e se envolver com as coisas de Deus, do próximo, do reino, e assim foram. Quando você lê o livro dos mártires, aquilo te constrange. Quando você lê Hebreus capítulo 11, sobre a galeria da fé, aquilo ali é tapa na cara o tempo todo.
o quanto podemos fazer se nos unirmos nessa visão, porque a visão já existe. A visão já existe. A direção já existe. O propósito está de pé. Deus, ele pode, rapidinho juntar todos os pedaços seu que deixou pelo caminho. Lá ficou um pedaço sentimental, um pedaço emocional, um pedaço da sua vida conjugal, um pedaço de você como mulher, um pedaço seu como homem, como mulher, como marido, como esposa. Alguns pedaços ficaram aí. E Deus está dizendo assim: eu posso juntar isso tudo e fazer de você um vaso novo, fazer de você uma coisa nova, fazer de você o que nunca foi. Mas se disponibilize, vista a couraça da guerra, vista a armadura do combate pelo meu reino, e eu tenho certeza que assim como te chamei, assim como te escolhi, assim como te nomeei, assim como te capacitei para dar fruto, e o seu fruto permanecer, se isso acontecer, pode pedir tudo ao Pai, em meu nome, porque Ele vos concederá. Diante da palavra de Deus, se decida hoje. Você não pode dar coice, chutar a palavra. Coice que eu digo porque a Bíblia fala que antigamente muitos davam coice no altar. Então isso aqui não é um termo chulo nem para te ofender. Não. Você não pode sair por aqui tacando o pé nisso como se você não tivesse ouvido nada. Você quer que a sua vida mude de verdade? Para melhor? Não, para melhor. Você quer ter a família que você sonha, o casamento que você sonha, a prosperidade que você almeja. Você quer ter isso ou não? Você quer? Existe um preço por isso, um alto sacrifício. Você está disposto a pagar o preço? Você vai ficar toda a vida empurrando para Deus? Não, deixa eu empurrar para Deus aqui. O que a gente faz nas nossas orações? A gente empurra para Deus e a gente diz: Deus vai fazer, pastor. Deus vai fazer. E você? E qual é a decisão que você vai tomar? Qual é? Não, pastor, que daqui a alguns dias só pode ter certeza. Isso não é decisão, isso é indecisão. Você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias? O que você pode fazer hoje de decisão? Qual é a decisão que você tem que tomar agora? O que você precisa ter de atitude interna própria agora? Pela causa de Deus, pelo reino de Deus. Essa é uma das maiores decisões que uma pessoa chamada por Cristo pode tomar. Eu quero servir. Eu vou servir. Hoje eu deixo de ser espectador. Hoje eu deixo de ser ouvinte. Hoje eu deixo de ser só quem vem para assistir. Hoje eu me torno praticante. Hoje eu me envolvo. Hoje eu piso nisso aí, pastor. Hoje, a partir de hoje, eu dou fruto e vou fazer de tudo para esse fruto permanecer.